Olha que a cachorrada aqui perto de casa está naqueles dias. E por falar em cachorrada, vamos ao vídeo de hoje, que eu acho que vai ser um pouquinho longo. Ditado chinês: se você quer manter a sua cidade limpa, comece varrendo na frente da sua casa. Aqui no Brasil, a notícia boa é que houve um aumento de 6,7% na produção de soja. Hoje o Brasil ultrapassa os Estados Unidos, em 2018 ele ultrapassou também, como o maior produtor mundial de soja. Isso se dá à tecnologia que nós temos e terras de agricultura. A estimativa do IBGE é que para o ano de 2020, um ano de pandemia, um ano de lockdown, nós vamos produzir 245,9, quase 246 milhões de toneladas. E isso é uma coisa extraordinária porque comprova mais uma vez o potencial que o Brasil tem de alimentar o mundo. Então, principalmente aqui na região da Ibiapaba, que é uma região agrícola, nós somos uma região agrícola e somos uma região agrícola porque temos características que favorecem a agricultura, né, onde grande maioria dessa agricultura é uma agricultura familiar. Então, nós temos muita riqueza e um potencial de superar essa crise através do agronegócio. Com relação ao coronavírus, 60 milhões de desempregados. 60 milhões de desempregados. Isso equivale a mais da metade da população ativa brasileira. O que é uma população ativa? É aquela população que está numa idade de trabalhar, de produzir. Então nós temos mais da metade dos brasileiros ativos desempregados. E nós já estamos em julho. Então fica um pouco preocupante saber quando é que essa turma vai voltar a trabalhar. Então, se você é um desses desempregados que está me ouvindo, é importante ficar muito atento ao que vai acontecer no país, ao que está acontecendo, às suas escolhas, porque a retomada da economia vai depender de empreendedores, de pessoas que vão voltar a arriscar a abrir seus negócios. Então, há uma perspectiva de que a onda do desemprego, os impactos que o desemprego vai causar no mundo e sobretudo em países pobres como o Brasil e agora aqui na nossa região Nordeste, vão ser grandes. Tá? Uma coisa interessante desse lockdown irresponsável, né? Desde o início, quando eu avaliei os números dessa doença, eu falei que seria uma insanidade fechar tudo, completamente tudo. E aí vem aquela discussão do que Ávila vale muito mais vidas do que empresas. E foi nessa retórica que o mundo fechou e que, em consequência disso, muita corrupção, muita lavagem de dinheiro e muitas pessoas aí desempregadas e preocupadas, porque se você puder, fique em casa. E se você não puder, você faz o quê? O efeito curral, que é um resultado de você mandar todas as pessoas para dentro de casa. Então, em países pobres como o nosso, todo mundo dentro de casa, uma pessoa vai na padaria, vai no supermercado, traz um produto, mesmo que lave as mãos, qualquer coisa, traz o vírus para dentro de casa, infecta todo mundo imediatamente, efeito curral. Por outro lado, o efeito manada, né, que são as pessoas que adquirem o vírus na rua, desenvolvem anticorpos, não apresenta nenhum sintoma e vai imunizando a população. Nada disso foi falado, né? O esforço nos meses iniciais é que o pico da pandemia ia chegar, todo mundo tem que se trancar em casa, o vírus está lá fora. A classe corona, né, que é esse vírus, ele tem uma classe e ele vai mudando, ele vai várias mutações. Então, o que eles estão observando hoje é que pessoas que pegaram resfriado da classe corona, né, que pegaram esse vírus em outras classes, em outros momentos, em anos atrás, já desenvolveram uma resistência. E como naquela época não existia essa piração, esse pânico com relação ao vírus, as pessoas pegaram o vírus, se trataram ou então simplesmente imunizaram, e hoje grande resposta com relação ao vírus, apesar das mortes, se deve a pessoas que se imunizaram de acordo com a classe corona.
Essa outra coisa interessante com relação ao coronavírus é o uso eterno das máscaras, né? A gente sabe que esse vírus não vai embora e eu fico observando isso na população. Então, no momento do pico que estava tudo fechado, começou a abrir, todo mundo com medo, todo mundo de máscara, você ia no supermercado, parecia um filme de pandemia. E os meses vão passando e as semanas vão passando e as pessoas vão continuando usando máscaras. A gente vai eternamente viver em um lockdown por causa de um vírus enquanto não existe uma vacina, e outros vírus vão vir. Esse próprio vírus ele vai mutar, que é uma característica do vírus. Então, você está preparado para usar máscaras pelo resto da vida? Uma outra coisa interessante que está acontecendo também aqui nesse momento, e a gente viu alguns vídeos da Câmara Municipal de Ubajara, né, os vereadores reunidos, debatendo assuntos importantes do município. E é interessante porque, como o vídeo ele virou uma live, né, então as pessoas são forçadas a se educar, a participar desse ambiente de internet. E talvez mais do que antes, que a gente acompanhava na rádio, e depois, quando chegou a internet, você poderia clicar no site da Câmara Municipal de Ubajara e ver os vereadores lá se reunindo. Hoje você assiste numa live. E é interessante porque você é avisado. Então, de acordo com o horário, você assiste. E como isso é colocado na rede social, você pode assistir depois, você pode cortar fragmentos, você pode avaliar cada vez mais o que o seu parlamentar está falando, o que ele está propondo. Então, cada vez mais a população está se envolvendo com as questões da política, está podendo fazer comparações e se perguntando sobre o que é melhor para o município. Eu tenho observado muito, eu trabalho muito com essa questão de urbanismo, de soluções, de sustentabilidade, e viajo bastante para esses lugares em que isso já foi resolvido, né? E às vezes eu fico andando em um parque, em um outro país, e fico me perguntando, caramba, o que foi que esses caras fizeram para ter isso? Quais foram as escolhas que eles fizeram para viver num lugar tão legal como esse? E quando a gente volta, né, no aeroporto de Fortaleza, você já sente a pancada quando você pega o táxi, que você vê as ruas pichadas, lixo na rua, cercas elétricas, arame farpado, aquela sensação de medo, de assalto. Você fala, caramba, o que foi que aconteceu com o nosso país? Qual foi a escolha que nós não fizemos? E isso é muito crítico, porque são camadas e camadas de desinformação, camadas e camadas de não se envolva com isso, não fale de política, cuidado, não se exponha, deixe que é assim mesmo, isso nunca vai se resolver. A impunidade é uma coisa que impera no nosso país. Então, são muitos elementos que fazem com que a gente cruze os braços e se acostume ao feio. E definitivamente as nossas cidades elas não estão legais. Quando você no litoral, quando você sai de uma área natural e quando vai começando a ficar feio é porque você começa a chegar próximo a uma cidade. E uma coisa interessante aqui de Ubajara é que Ubajara é bonita por natureza. É uma cidade bonita por natureza, mas a urbanização, a humanização desse lugar aqui não está bonito, não está legal. E por mais que você compare as cidades próximas como Ibiapina, Tianguá, São Benedito, Viçosa, né, você vai comparando, o padrão urbano é o mesmo, padrão de calçadas quebradas, de lixo na rua, de falta de arborização urbana. Então falta uma série de coisas, de ordenação de trânsito. Então a gente acaba indo, se acostumando, vai aceitando, e quando a gente menos espera, a gente mora em cidades que possuem bancos de praça destruídos há anos e que o cara não foi lá colocar uma madeirinha e pintar o banco. Então, nós precisamos acordar desse momento. Nós precisamos acordar desse momento do feio e buscar pelo belo. E infelizmente, isso não vai ser resolvido apenas por uma prefeitura, não vai ser resolvido apenas por vereadores. A população tem que se envolver com as questões da sua cidade. Se você quer que a sua cidade seja limpa, você deve começar varrendo a sua calçada, um ditado chinês. Então tem muita coisa aí para a gente fazer, tem muitas escolhas importantes, né? O Brasil está crescendo do ponto de vista agrícola, nós somos uma região agrícola, nós somos uma região turística,
Mas a população tem que entender isso, não apenas o poder público. A população tem que entender a oportunidade e a gente tem que buscar em cada cantinho da cidade procurar melhorar. Com as pessoas que a gente conversa, dentro de casa, né? E ter essa visão otimista, porque nós ainda estamos nessa pandemia, nós ainda estamos de quarentena e metade da população brasileira já vai estar desempregada. Então, está na hora da gente tomar uma decisão. Não adianta ficar assistindo Netflix em casa e esperar que alguém vai resolver o seu problema. Eu sou muito otimista. Eu acho que nós temos aí o restante do ano de 2020 para entender o que está acontecendo, sem esquerda, sem direita, sem ideologia. Observe os números, veja os fatos, veja a quem interessa que a economia do país seja destruída e construa, faça a sua parte, porque o almoço ele não vai vir de graça.